Você conhece os dois principais métodos utilizados no melhoramento genético animal atualmente para gerar as DEPs genômicas? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Rodolfo Assis, sou técnico da Berrante Genética, da Alta Genetics e do programa Embrapa Gene Plus. Nesta terceira aula sobre avaliação genômica, vamos falar sobre os métodos e sua aplicação. Apresentaremos aqui dois métodos utilizados para gerar avaliação genômica. O primeiro dele é chamado de Multistep. O método Multistep necessita de um rebanho referência. E é importante que esse rebanho de referência seja significativo, seja bem representativo para todos os animais que o programa de melhoramento pretende utilizar essa avaliação genômica. Como em todo programa de melhoramento genético, é necessário que esses indivíduos possuam o pedigree para se formar uma matriz de parentesco e também os fenótipos desses animais, das características que se pretende analisar. O próximo passo seria a coleta dos genótipos. Em geral, esses genótipos em bovinos são coletados a partir de bulbos. O DNA é extraído a partir de bulbos dos pelos dos animais. Como a gente pode verificar aqui, não sei se vocês conseguem ver, aqui é uma amostra e essa parte da raiz do pelo retirada, no caso aqui da vassoura da cauda do indivíduo, é que vai ser extraído pelo laboratório e extraído assim o seu DNA. Para prosseguirmos, é importante que você tenha assistido a aula anterior sobre os conceitos básicos da avaliação genômica. Caso você não tenha assistido, dá uma parada aqui no vídeo e assiste lá que o card vai estar aparecendo aqui. Como vimos na aula anterior, com base neste banco de dados de genótipos coletados a partir do DNA desses animais e dos fenótipos também calculados por esse banco referência da população, é possível se calcular o valor de cada um dos SNPs. Neste caso, temos aqui que o SNP A tem o alelo A que vai valer mais 1 kg e o alelo C mais 3. Nesse outro SNP, o SNP 8, temos o alelo A valendo menos 1 e o alelo C valendo mais 1 kg. E aqui no alelo 13, temos o valor do alelo A do alelo 13 valendo 0 e o valor do alelo C do alelo 13, do SNP 13, valendo 2. E isso é feito para tantos SNPs quanto forem possíveis. Como a gente já viu na aula anterior, há muitos SNPs que influenciam de forma mais suave as características produtivas e poucos SNPs que influenciam de forma mais significativa. Mas todos eles são utilizados no banco de dados para se ter o valor genético do animal. Então, com a base de dados de fenótipo, da matriz de parentesco e dos genótipos, a gente consegue saber o valor de cada um desses SNPs para a característica que a gente está avaliando. Então, vamos supor que a gente tem um indivíduo e este indivíduo possui informações do seu pedigree, assim ajudando a formar a matriz de parentesco do programa de melhoramento, mais algumas informações de fenótipo, pode ser dos seus pais, dele mesmo, dos seus filhos. Tudo isso analisado em conjunto, como a gente já viu, gera a DEP tradicional. Mas como nesse caso a gente também conseguiu calcular o valor de vários SNPs para uma característica, é possível coletar o genótipo desse indivíduo e a partir apenas da informação deste genótipo gerar o valor molecular predito, que tem a sigla em inglês MVP, que seria similar a um DEP, mas gerado apenas a partir do genótipo, sem necessidade nem do pedigree, nem do fenótipo do próprio indivíduo. Temos que lembrar aqui que é interessante que esse indivíduo tenha ligação ou similaridade genética com o rebanho referência onde foi gerado esses valores de cada SNP. Não seria interessante fazer uma predição de um valor molecular de um indivíduo, por exemplo, Nelore Seipe, a partir de um banco de dados de um rebanho referência que foi baseado em Nelore PO, por exemplo. E no método Multistep, por fim, é possível se unir essas duas informações, tanto o valor molecular predito quanto a DEP tradicional,
em uma equação e gerar a DEP genômica. Essa sim, melhor e mais confiável que as duas anteriores. Agora vamos falar do método Single Step. Para entender esse método Single Step, vamos imaginar que a gente tem 4 indivíduos. Eles vão ser avós de um indivíduo que a gente vai mostrar mais para frente. E esses 4 indivíduos não possuem parentesco entre si. Como sabemos, o indivíduo herda metade dos seus genes do pai e metade da mãe, como a gente vê nesse esquema da próxima geração que foi gerada. Na próxima geração, temos o cruzamento entre este pai e esta mãe, gerando o produto número 1. A gente sabe que metade do produto número 1 vem do pai e a outra metade, vem da mãe. Até aí tudo certo. Mas a matriz de parentesco tradicional considera que este pai vai passar exatamente a mesma proporção do que herdou do avô paterno e a mesma proporção do que herdou da avó paterna. Da mesma forma, na matriz de parentesco tradicional é considerado que este indivíduo tenha 25% vindo do avô materno e 25% da avó materna. E essa proporção, que estima que o produto 1 possui 25% de cada um dos avós, é o que é utilizado na matriz de parentesco tradicional, que a gente já mostrou aqui em aulas anteriores, e a gente também vai colocar o card aqui acima, caso você queira assistir. E a matriz de parentesco mede o que? O coeficiente de parentesco entre todos os indivíduos da população. Mas como a gente também viu na aula de segregação mendeliana, não necessariamente o pai e a mãe desse indivíduo vão passar a mesma proporção que herdaram de seus pais. Assim, podemos ter indivíduos que, diferente desse produto 1, que possui a mesma proporção de todos os avós, da forma como esse produto 2, que tem uma proporção muito maior da avó paterna e do avô materno do que do avô paterno e da avó materna. Ou ainda podemos ter uma distribuição bem diferente do produto 2, com uma proporção muito maior do avô paterno e da avó paterna do que da avó paterna e do avô materno. Mas essa distribuição que o produto 2 e o produto 3 possuem não é contemplado pela matriz de parentesco tradicional. Os cálculos da matriz de parentesco tradicional levariam em conta apenas essa distribuição do produto 1. E quando a gente analisa o produto 2, a gente vê, por exemplo, que o coeficiente de parentesco entre ele e este avô paterno é muito menor do que entre ele e este avô materno. Já na matriz de parentesco, esse coeficiente de parentesco entre eles seria o mesmo. E é aí que entra a avaliação genômica Single Step. Ela tem como objetivo corrigir essa matriz de parentesco tradicional. Com base nos genótipos dos indivíduos, ela faz a consideração da segregação mendeliana e consegue fazer essa correção, formando uma matriz de parentesco muito mais robusta e muito mais correta do que a matriz de parentesco tradicional. E uma vantagem interessante do Single Step é justamente a possibilidade de correção do parentesco na prática. Se você, por exemplo, no programa Embrapa Gene Plus, envia a informação de que tem um filho de determinado touro e manda o genótipo desse bezerro, desse indivíduo, o programa é capaz de identificar que essa informação de parentesco de pedigree está errada e inclusive já manda a informação, caso tenha também o genótipo do pai correto do indivíduo, já manda a informação de qual que é o pai correto do indivíduo que você informou erroneamente. Como o próprio nome já diz, no Single Step tudo é processado de uma única vez. Vamos supor que a gente queira gerar avaliação de um indivíduo. Ele vai se basear na matriz de parentesco, no pedigree dele, que forma a matriz de parentesco tradicional, mas todos os fenótipos possíveis, podendo inclusive ter os fenótipos dele, dos ancestrais, dos colaterais, dos filhos, mais as informações do seu genótipo e do genótipo de todos os indivíduos da população. Essa é uma outra diferença, porque um genótipo no multistep só é válido para avaliação para o DEP genômico do próprio indivíduo. Já no multistep, todos os genótipos acabam influenciando a avaliação genômica do programa. Então esse genótipo vai fazer a construção da matriz de parentesco genômica e tudo isso processado de uma única vez vão gerar as DEPs genômicas. Com isso encerramos mais uma videoaula de melhoramento genético animal.
Se você tem gostado do conteúdo, se inscreva em nosso canal, curta este vídeo, compartilhe com os amigos, porque assim você ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Um abraço!